Nas horas tranquilas antes do nascer do sol, um novo capítulo no conflito em curso foi escrito nos céus do sul da Rússia. Precisamente às 5h35 da manhã, horário local, de 14 de abril de 2026, uma formação de 20 drones ucranianos cruzou o espaço aéreo russo perto da cidade de Armavir. Este não foi um ato de agressão aleatório. Foi uma operação meticulosamente planejada com um objetivo muito específico e crítico. Os drones não foram direcionados a uma base militar ou a um centro de comando. Seu alvo era o coração da linha de vida econômica da Rússia, a infraestrutura de exportação de petróleo que conecta suas vastas reservas ao Mar Negro, uma artéria crucial para financiar seus esforços de guerra. O silêncio do início da manhã estava prestes a ser quebrado por uma série de explosões calculadas. Os drones voaram com um propósito singular. Suas rotas de voo cuidadosamente programadas para maximizar a surpresa e minimizar as chances de detecção. Viajando a uma velocidade de aproximadamente 190 km por hora, eles voaram rente ao solo, mantendo uma altitude extremamente baixa. Essa tática, conhecida como voo de acompanhamento de terreno, permitiu que as aeronaves não tripuladas usassem os contornos naturais da Terra, colinas, vales e leitos de rios, como uma forma de camuflagem. Ao permanecerem abaixo dos lóbulos principais dos sistemas de radar russos, os drones efetivamente se tornaram fantasmas na máquina, sua aproximação mascarada até os últimos momentos. Esse avanço furtivo foi um componente-chave do projeto da missão, destinado a contornar camadas de defesas aéreas sofisticadas. A escolha de Armavir foi altamente estratégica. A área serve como um nó crítico na rede de dutos da Rússia, um entroncamento onde grandes volumes de petróleo bruto são gerenciados e direcionados para terminais de exportação na costa. Um ataque aqui faria mais do que apenas causar um incêndio temporário. Poderia criar um gargalo significativo, interrompendo o fluxo de petróleo por um longo período. O objetivo era infligir não apenas danos físicos, mas criar um choque sistêmico na capacidade da Rússia de vender sua commodity mais valiosa no mercado global. Cada drone era um instrumento de precisão, visando uma vulnerabilidade específica dentro dessa complexa teia industrial, transformando uma peça de infraestrutura civil em um alvo de linha de frente. O ataque perto de Armavir representa uma evolução significativa na estratégia militar da Ucrânia. Ele demonstra uma compreensão sofisticada da guerra assimétrica, onde uma força tecnologicamente avançada, mas menor, pode desferir golpes poderosos contra um adversário maior. Ao alvejar a infraestrutura econômica longe das principais linhas de batalha, a Ucrânia visa enfraquecer a capacidade da Rússia de sustentar suas operações militares a longo prazo. Este ataque antes do amanhecer foi um sinal claro de que nenhuma parte da economia russa de apoio à guerra estava segura. A abordagem silenciosa desses 20 drones anunciou um impacto alto e devastador na estabilidade financeira da Rússia e em sua capacidade de continuar a luta. O ataque à infraestrutura de petróleo perto de Armavir foi motivado por um cálculo de guerra simples e brutal. As exportações de petróleo e gás são a principal fonte de receita para o Estado russo, fornecendo a moeda forte necessária para fabricar tanques, construir mísseis e pagar os soldados. Cada barril de petróleo exportado com sucesso de um porto russo é convertido diretamente em fundos que alimentam o conflito em curso. Ao alvejar essa tábua de salvação econômica, a Ucrânia buscou sufocar os recursos financeiros que sustentam a máquina militar da Rússia. Foi um ataque direto ao motor econômico da guerra, visando tornar o custo do conflito proibitivamente caro para Moscou. Esta operação, em particular, foi cronometrada com precisão estratégica. Ocorreu durante um período em que os Estados Unidos haviam emitido uma isenção temporária, permitindo que certas transações envolvendo petróleo russo prosseguissem através das rotas do Mar Negro. Essa medida ajudou a estabilizar a capacidade de exportação da Rússia,
proporcionando um fluxo previsível de renda, apesar das sanções internacionais generalizadas. O ataque ucraniano foi projetado para romper essa estabilidade, desafiando diretamente a capacidade de Moscou de capitalizar as permissões temporárias. A mensagem era clara: soluções diplomáticas e econômicas seriam recebidas com ação militar direta, garantindo que a Rússia não pudesse converter facilmente seus recursos naturais em vantagens no campo de batalha. O ataque foi uma resposta cinética a uma realidade econômica. O contexto mais amplo da guerra torna esse direcionamento econômico ainda mais crítico. Com o conflito se arrastando, ambos os lados estão envolvidos em uma guerra de atrito, não apenas no campo de batalha, mas também na frente econômica. A Ucrânia, fortemente dependente do apoio internacional, entende que enfraquecer a própria economia da Rússia é tão importante quanto vencer batalhas no Donbas. A interrupção das exportações de petróleo cria uma cascata de problemas para o Kremlin. Reduz as receitas estatais, força escolhas orçamentárias difíceis e pode levar à escassez de combustível doméstico, potencialmente gerando dissidência interna. Essa estratégia transforma a maior força econômica da Rússia em uma vulnerabilidade significativa em uma guerra prolongada. Portanto, os drones que atingiram perto de Armavir não eram apenas armas de destruição, eram instrumentos de guerra econômica. As explosões no cruzamento do oleoduto pretendiam reverberar através do sistema financeiro da Rússia, criando incerteza para os compradores internacionais e aumentando o risco associado ao manuseio do petróleo bruto russo. Ao tornar o processo de exportação não confiável e perigoso, a Ucrânia visa reduzir o preço do petróleo russo e diminuir o número de clientes dispostos. Este ataque foi um movimento calculado para cortar a ligação entre os vastos campos de petróleo da Rússia e o mercado global, atingindo a própria fundação de sua capacidade de fazer a guerra. O sucesso do ataque em Armavir não foi uma questão de sorte, foi o resultado de dias, se não semanas, de planejamento meticuloso e coleta de informações pela inteligência militar ucraniana. Antes mesmo de um único drone ser lançado, analistas passaram inúmeras horas debruçados sobre imagens de satélite de alta resolução da rede de oleodutos do Mar Negro. Eles mapearam cada componente do sistema, identificando não apenas alvos grandes e óbvios, como tanques de armazenamento e instalações portuárias, mas também os nós mais sutis e críticos que mantêm o fluxo de petróleo. O foco deles era encontrar as fraquezas ocultas do sistema, os pontos onde um ataque pequeno e preciso poderia causar a máxima interrupção. Essa abordagem, orientada pela inteligência, marcou uma mudança significativa na filosofia de seleção de alvos. No início da guerra, os ataques frequentemente se concentravam em infraestruturas altamente visíveis, como grandes depósitos de combustível ou refinarias. Embora esses ataques fossem visualmente impressionantes, seu impacto podia ser, por vezes, limitado. A nova estratégia, exemplificada pela Operação Armavir, visava os sistemas intermediários, as estações de bombeamento, os pontos de regulação de pressão e as junções dos oleodutos. Esses componentes são menos fortificados e muitas vezes negligenciados, mas são absolutamente essenciais para manter o fluxo contínuo de petróleo. Ao atacar esses ativos intermediários, a Ucrânia buscou criar uma falha sistêmica que seria muito mais difícil e demorada de reparar do que um tanque de armazenamento danificado. Utilizando uma combinação de dados de satélite comerciais e militares, os planejadores ucranianos identificaram as vulnerabilidades estruturais precisas da infraestrutura-alvo. Eles analisaram esquemas dos oleodutos, avaliaram a construção dos prédios das estações de bombeamento e localizaram os sistemas de controle que gerenciam a pressão e o fluxo do petróleo. Essa análise detalhada permitiu programar os drones com coordenadas exatas, garantindo que as munições atingiriam as partes mais críticas e frágeis da instalação.
O objetivo não era nivelar todo o local, mas sim desativá-lo eficazmente com o mínimo de armamento. Essa precisão na mira é uma marca registrada da guerra moderna, onde a informação e a análise são tão poderosas quanto os próprios explosivos. Toda a operação foi construída sobre uma base de inteligência superior. Saber onde atacar era apenas metade da batalha. Saber quando e como era igualmente importante. O esforço de reconhecimento também incluiu o mapeamento das instalações de defesa aérea russas na região, identificando lacunas na cobertura de radar e compreendendo os protocolos de resposta das unidades militares locais. Esse quadro de inteligência abrangente permitiu aos comandantes ucranianos elaborar um plano que não apenas guiou os drones até o alvo, mas também lhes deu a melhor chance possível de evadir a interceptação. O plano para o ataque foi uma integração magistral de tecnologia de satélite, análise de dados e estratégia militar. Um elemento central do plano de ataque à Armavir foi o método de aproximação. Os 20 drones de ataque foram programados para voar em uma altitude extremamente baixa, uma tática projetada especificamente para superar a formidável rede de defesa aérea da Rússia. Ao voar rente ao chão, os drones permaneciam no ruído da superfície terrestre do ponto de vista dos sistemas de radar de longo alcance. Esses poderosos sistemas são projetados para detectar aeronaves e mísseis voando alto e frequentemente filtram objetos de movimento lento próximos ao solo para evitar serem sobrecarregados por sinais falsos de pássaros, carros ou características do terreno. Os drones voando baixo exploraram essa limitação inerente, tornando-se efetivamente invisíveis durante grande parte de sua jornada. Essa trajetória de voo rente ao terreno exigiu navegação sofisticada e mapas topográficos detalhados. Os drones não estavam voando em linha reta. Eles seguiam os contornos naturais da paisagem, subindo sobre colinas suaves e mergulhando em vales rasos. Essa constante mudança de altitude e direção os tornava incrivelmente difíceis de rastrear e engajar. Para os operadores de defesa aérea russos, tentar mirar em um alvo assim é como tentar pegar um peixe em um rio caudaloso e turvo. O drone aparece na tela por um momento, apenas para desaparecer atrás de uma crista ou em uma área florestal, negando aos defensores o rastreamento consistente necessário para lançar um míssil interceptador. A dependência dessa tática de baixa altitude demonstra um profundo entendimento das forças e fraquezas da arquitetura de defesa aérea em camadas da Rússia. Embora sistemas como o S-400 sejam incrivelmente capazes contra ameaças em altitudes médias e altas, sua eficácia diminui significativamente contra alvos que estão praticamente raspando o topo das árvores. Os planejadores ucranianos sabiam que a melhor maneira de penetrar esse escudo de defesa multibilionário não era atravessá-lo ou passar por cima dele, mas sim por baixo. Essa abordagem transformou a tecnologia avançada da Rússia em um passivo, já que os sistemas não foram otimizados para a ameaça lenta e de baixa altitude que agora surgia como uma característica-chave do conflito. Em última análise, a trajetória de voo em baixa altitude foi uma solução simples, mas altamente eficaz, para um problema militar complexo. Permitiu que uma aeronave não tripulada, relativamente barata, contornasse uma rede de defesa sofisticada e cara. O sucesso dessa tática no ataque à Armavir e em outras operações semelhantes forçou uma reavaliação estratégica para os planejadores militares em todo o mundo. Isso prova que, na guerra moderna, a superioridade tecnológica pode ser anulada por táticas inteligentes e um profundo entendimento do ambiente operacional. Os drones que voaram sob o radar naquela manhã fizeram mais do que apenas atingir um oleoduto. Eles desafiaram as doutrinas fundamentais da defesa aérea moderna. O ataque ucraniano à Armavir foi uma verdadeira aula de engano militar. A operação não começou com os 20 drones de ataque. Na verdade,
Ela teve início 1 hora antes, por volta das 4:30 da manhã, com o lançamento de uma leva completamente diferente de aeronaves. Este primeiro grupo era composto por 25 drones Isca de baixo custo. Estes drones Isca não estavam armados com explosivos. Em vez disso, eles carregavam transmissores eletrônicos potentes, projetados com um único propósito: criar uma assinatura massiva e confusa nas telas dos radares russos. A missão deles era atuar como uma frota fantasma, desviando a atenção e os recursos da ameaça real que ainda estava por vir. Os drones Isca eram a isca e a rede de defesa aérea russa, o alvo. Esses drones Isca foram deliberadamente projetados para parecer uma ameaça significativa. Seus transmissores emitiam fortes sinais eletromagnéticos, imitando a seção transversal de radar de aeronaves muito maiores, ou até mesmo um enxame mais numeroso de drones de ataque. Quando esta frota fantasma apareceu no radar russo, imediatamente disparou alarmes em toda a região. Os comandantes da defesa aérea se viram diante do que parecia ser um ataque coordenado e de grande porte. Eles tiveram que reagir rapidamente, dedicando seus valiosos sistemas de rastreamento e mira a essas ameaças fantasmas. Isso criou um dilema crítico de priorização. Quais alvos eram reais e quais eram ilusões projetadas para desperdiçar tempo e recursos preciosos? O uso de drones Isca saturou com sucesso o sistema de defesa aérea russo. Os operadores foram forçados a alocar seus recursos limitados, canais de rastreamento de radar, sistemas de guia de mísseis e plataformas de guerra eletrônica, para engajar as ameaças mais aparentes. Enquanto estavam ocupados perseguindo fantasmas, o pacote de ataque real de 20 drones fazia sua aproximação furtiva e em baixa altitude, vindo de uma direção diferente. Os drones Isca efetivamente serviram como uma cortina de fumaça, criando confusão e paralisia de decisão em um momento crítico. Essa tática explorou a natureza processual da defesa aérea, onde cada ameaça detectada deve ser avaliada e categorizada, um processo que consome tempo e capacidade mental. Essa estratégia de engano foi crucial para o sucesso da missão. Significava que, mesmo que os drones de ataque de baixa altitude fossem detectados, a resposta russa provavelmente seria lenta e desorganizada. No momento em que os defensores percebessem que haviam sido enganados, os drones reais estariam se aproximando de seus alvos. A frota fantasma criou uma janela de oportunidade, um breve período de caos durante o qual o ataque real poderia ser realizado com uma maior probabilidade de sucesso. Este uso inteligente de drones Isca de baixo custo para neutralizar um sistema de defesa bilionário realmente destaca a engenhosidade e a adaptabilidade que passaram a definir a abordagem da Ucrânia neste conflito. Além da tecnologia e das táticas, os planejadores ucranianos utilizaram habilmente o ambiente natural a seu favor. O ataque foi agendado para as primeiras horas da manhã, um horário escolhido deliberadamente por várias razões. Primeiro, este período frequentemente vê a formação de neblina terrestre, especialmente durante a primavera, com o degelo da neve e as temperaturas flutuantes. A neblina é, honestamente, a melhor amiga de um operador de drone. Ela degrada severamente a eficácia dos sistemas de detecção visual e térmica. Um drone escondido dentro de uma camada de névoa é quase impossível de detectar a olho nu ou com câmeras infravermelhas, proporcionando uma camada extra de discrição, além de sua trajetória de voo em baixa altitude. O momento também explorou um fator humano bem conhecido, o ritmo circadiano. As horas antes do amanhecer são quando o estado de alerta humano está em seu ponto mais baixo. As equipes de defesa que estiveram de serviço a noite toda são, estatisticamente, mais propensas a estarem fatigadas, com tempos de reação mais lentos e percepção situacional reduzida. Ao lançar o ataque durante este período circadiano de baixa atividade, os planejadores ucranianos aumentaram as chances de que a resposta russa fosse atrasada ou menos eficiente.
Foi um detalhe sutil, mas significativo, que aumentou as chances a seu favor. O ataque foi programado para atingir não apenas um alvo físico, mas um momento de pico de vulnerabilidade humana dentro da estrutura de defesa do inimigo. As condições climáticas predominantes na manhã de 14 de abril foram ideais para a missão. Relatórios indicaram uma combinação de neblina baixa e céu nublado, o que ajudou a mascarar a aproximação dos drones. Essa cobertura ambiental foi particularmente eficaz contra sistemas de defesa aérea de curto alcance, como o Thor-M2, que frequentemente dependem de sensores eletroópticos como backup ou meio principal de mira para objetos voando baixo. Quando esses sistemas visuais são inutilizados pela neblina, os sistemas devem depender exclusivamente de dados de radar, que já estavam sendo comprometidos pelos drones de isca e pelo perfil de voo rente ao terreno da principal força de ataque. O clima não foi apenas um fator passivo, foi um participante ativo no sucesso da operação. Essa exploração deliberada de fatores ambientais e biológicos demonstra uma abordagem holística ao planejamento da missão. Isso mostra que o exército ucraniano está pensando além das especificações técnicas de suas armas e das defesas de seus inimigos. Eles estão integrando meteorologia, biologia humana e análise de terreno em sua arte operacional. O ataque à Armavir não foi apenas um ataque, foi um evento cuidadosamente coreografado, onde cada elemento, desde a hora do dia até a névoa matinal, foi transformado em arma para atingir o objetivo. Esse nível de planejamento detalhado transforma um drone simples em uma arma muito mais potente e com maior capacidade de sobrevivência. O impacto imediato do ataque em Armavir foi a interrupção de um oleoduto crucial, mas as consequências econômicas se estendem muito além de um único ponto de falha. Este ataque fez parte de uma campanha mais ampla e contínua contra o setor de petróleo e gás da Rússia, que teve um efeito devastador em sua capacidade de exportação. No final de março de 2026, antes deste último ataque, estimava-se que ataques semelhantes já haviam paralisado quase 40% da capacidade de exportação de petróleo bruto da Rússia. Isso representa a mais grave interrupção no setor de energia do país em sua história moderna, criando uma crise financeira que impacta diretamente a capacidade do Kremlin de financiar sua guerra. A dor econômica é sentida em múltiplas frentes, com importantes centros de exportação como Novorossiysk, no Mar Negro, e Ust-Luga, no Báltico, sendo repetidamente alvejados. A Rússia está lutando para colocar seu produto no mercado. Isso cria um excesso de oferta dentro da Rússia, o que, por sua vez, leva a um problema paradoxal: a escassez de combustível doméstico. Para combater o aumento dos preços e a falta de gasolina e diesel disponíveis em casa, o governo foi forçado a considerar a reintrodução de uma proibição de exportação de gasolina. Essa medida, embora necessária para estabilizar o mercado interno, reduz ainda mais as receitas de exportação de que o Estado precisa desesperadamente. Essa pressão sobre o setor de energia ocorre em um momento em que a economia russa em geral já mostra sinais de grave tensão. O país está lidando com um crescente déficit orçamentário, inflação persistentemente alta e um mercado de trabalho apertado, esgotado pela mobilização e emigração. A confiança do consumidor está caindo, como evidenciado pelo aumento da inadimplência em empréstimos pessoais e uma queda nos gastos do varejo. As receitas de petróleo e gás deveriam ser o respaldo que permitia ao governo gerenciar essas questões. Com essa fonte de receita agora sob ataque direto e eficaz, o Kremlin está ficando sem opções para manter sua economia à tona. O efeito cumulativo desses ataques de drones é uma catástrofe econômica em câmera lenta. Cada ataque bem-sucedido aumenta o prêmio de risco para transportadores e seguradoras que lidam com petróleo russo, tornando-o mais caro e menos atraente para compradores internacionais.
Isso força a Rússia a vender seu petróleo com um desconto maior, erodindo ainda mais suas margens de lucro. Os ataques a instalações, como a próxima a Armavir, criam não apenas paralisações temporárias, mas uma incerteza de longo prazo que envenena todo o ambiente de negócios. O impacto econômico é uma falha em cascata, onde os danos à infraestrutura física se traduzem diretamente em um enfraquecimento da base financeira do Estado russo. O ataque perto de Armavir em 14 de abril não foi um incidente isolado. Foi um evento único e significativo dentro de uma guerra de drones muito maior e intensificada, travada pela Ucrânia em território russo. Apenas um dia antes, em 13 de abril, drones ucranianos teriam atingido uma fábrica de produtos químicos em Cherepovets, uma cidade localizada a mais de 500 quilômetros a nordeste de Moscou. O alvo, uma fábrica de fertilizantes e produtos químicos industriais, destaca o escopo crescente da campanha da Ucrânia. Essas operações não se limitam mais a regiões de fronteira ou alvos militares. Agora elas estão atingindo o coração industrial da Rússia, visando instalações que apoiam a economia de guerra de várias maneiras. Essa escalada é evidente no grande número de drones sendo utilizados por ambos os lados. Nos dias que antecederam o cessar-fogo da Páscoa ortodoxa, no início de abril, o conflito viu um nível sem precedentes de atividade de drones. Em uma única noite, a Ucrânia relatou que a Rússia havia lançado 160 drones contra suas cidades e infraestrutura, enquanto a Rússia afirmou ter derrubado 99 drones ucranianos sobre seu próprio território. Essa troca constante e em larga escala demonstra que os drones não são mais uma ferramenta suplementar de guerra. Eles se tornaram um meio principal de projeção de poder, coleta de informações e infligir danos para ambos os exércitos. A natureza do conflito foi fundamentalmente alterada por essa nova realidade. A linha de frente não é mais uma área geográfica claramente definida. Com drones capazes de voar centenas de quilômetros, qualquer parte do país pode se tornar um campo de batalha. Isso forçou a Rússia a realocar preciosos recursos de defesa aérea das linhas de frente para proteger cidades estratégicas e centros industriais dentro de suas fronteiras. Esse esticamento de recursos é uma vitória estratégica para a Ucrânia, pois alivia a pressão sobre suas próprias forças e complica o planejamento militar da Rússia. A guerra de drones criou um vasto espaço de batalha não linear, onde a vulnerabilidade é generalizada. Essa campanha mais ampla também inclui outras formas de conflito e diplomacia. Por exemplo, mesmo em meio aos combates ferozes, uma troca de prisioneiros ocorreu em 12 de abril, com cada lado devolvendo 175 soldados e vários civis. Esses momentos de cooperação limitada contrastam fortemente com os implacáveis ataques de drones e os relatos de violações do cessar-fogo. Isso pinta um quadro de um conflito complexo e multifacetado, onde a guerra total coexiste com trocas pragmáticas. A campanha de drones, no entanto, continua sendo o elemento mais dinâmico e em rápida evolução, constantemente expandindo os limites do que é possível e remodelando o cenário estratégico de toda a guerra. O ataque antes do amanhecer contra a infraestrutura de petróleo de Armavir é uma poderosa ilustração de como a guerra moderna está sendo remodelada pela tecnologia não tripulada e pela estratégia inteligente. Isso demonstra que uma força determinada e inovadora pode superar um adversário numericamente e tecnologicamente superior, explorando vulnerabilidades específicas. A combinação de drones de baixo custo, inteligência precisa, exploração ambiental e engano tático criou um sistema de armas potente que contornou bilhões de dólares em defesas convencionais. Esta única operação serve como um microcosmo de uma mudança estratégica maior, onde a capacidade de inovar está se tornando mais importante do que a vasta quantidade de equipamento militar. Esta nova forma de guerra
centrada em ataques de precisão de longo alcance com sistemas não tripulados, tem implicações profundas. Ela apaga a distinção tradicional entre a linha de frente e a retaguarda. Ativos econômicos estratégicos, centros industriais e infraestrutura a centenas de quilômetros do combate são agora alvos legítimos e acessíveis. Isso força as nações a adotarem uma postura de defesa que abrange todo o país, esticando os recursos e criando novas pressões políticas e econômicas. O impacto psicológico também é significativo, pois a sensação de segurança para civis que vivem longe da zona de conflito é estilhaçada, trazendo a realidade da guerra para casa de forma direta e tangível. Para a Rússia, esta campanha expôs uma vulnerabilidade crítica no cerne do seu poder estatal. Sua economia, fortemente dependente da exportação de recursos naturais através de uma rede de infraestrutura fixa e exposta, é singularmente suscetível a este tipo de ataque. Os ataques de drones provaram ser uma maneira altamente eficaz e econômica de infligir danos econômicos massivos, impactando diretamente a capacidade do Kremlin de financiar suas forças armadas. O desafio para a Rússia é imenso. Ela deve agora encontrar uma maneira de defender milhares de quilômetros de dutos e centenas de instalações contra uma ameaça barata, numerosa e difícil de detectar. Em última análise, a guerra de drones entre a Ucrânia e a Rússia está escrevendo o manual para futuros conflitos. Ela mostra o poder das táticas assimétricas e a importância da adaptabilidade no campo de batalha. As lições aprendidas no céu sobre Armavir, Cherepovets e inúmeras outras localidades serão estudadas por militares em todo o mundo nos próximos anos. A era dos exércitos em massa e das linhas de frente convencionais não acabou, mas agora é complementada por uma nova dimensão de conflito, travada com chips de silício, dados de satélite e aeronaves controladas remotamente. O drone provou ser mais do que apenas uma ferramenta. É uma força transformadora que está fundamentalmente remodelando a própria natureza da guerra.